está nesta grande riqueza de dar e ficar. Foi este espírito de solidariedade humana que inspirou também a política de refugiados na Segunda Guerra Mundial. Da Europa devastada e ocupada, afluíram a Portugal cerca de 1 milhão de refugiados, entre eles mais de 100 mil judeus, incluindo os que tinham recebido os vistos do Consulado de Bordeus. Há repetidas provas do interesse de Salazar pelo acolhimento e condições de saúde e bem-estar destas pessoas. E Lisboa foi assim, nestes anos da Guerra Mundial, um oásis de paz, uma miragem e um ponto de esperança no extremo ocidental da Europa. Plane to Lisbon. You would like to be on it? Why? What's in Lisbon? Clipper to America. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental... Foi daqui, deste edifício, sua residência como primeiro-ministro, que Salazar governou Portugal. O estilo e a forma de governo de Salazar coadunam-se muito com a sua personalidade. Era um estilo altamente centralizador, muito organizado, com as decisões baseadas geralmente em informações de colaboradores de grande confiança. Lembra em muitos aspectos, segundo um dos seus biógrafos, o estilo de Filipe II, rei de Espanha, que também foi rei de Portugal. O despacho minucioso, a decisão ponderada, o comando do império sem emoções, pelo menos perceptíveis aos seus próximos. O padrão das descobertas é com os outros monumentos da Foz do Tejo, a Torre de Belém e os Jerónimos, um dos grandes símbolos da expansão portuguesa. Salazar considerava o infante Dom Henrique e os seus companheiros das navegações entre os grandes heróis de Portugal. Mas Salazar acreditava que Portugal sem ultramar, além de perder grande parte da sua importância, corria o risco, num futuro de médio e longo prazo, de vir a ser absorvido na Península Ibérica, deixando de existir como Estado independente, e que essa perda do Estado punha em questão a sobrevivência da nação. Por isso ele lutou, no seu tempo, como pôde e com todas as armas, para defender o que considerava o legado dos grandes portugueses que o tinham precedido. Mas ter um império ultramarino, até aos anos 50, era normal na Europa. Tinham-no muito maior os ingleses e os franceses. Mas é precisamente nesses anos 50 que tudo vai começar a mudar, com os famosos ventos da mudança mencionados por Macmillan. E aí, Portugal vai ficar mais isolado. Depois de, nas últimas semanas, ter realizado poderosa concentração de forças, a União Indiana iniciou hoje a agressão contra o Estado português da Índia, segundo acaba de confirmar o Governador-Geral. Em 1954, um ano antes da Conferência de Bandung,
que vai marcar o início do movimento anticolonial, as coisas começam a mudar também para os portugueses. Na Índia, Nehru ordena o ataque aos enclaves de Dadra e Nagar Haveli. E em dezembro de 1961, o exército indiano conquista a Índia portuguesa. Mas um dia, em Angola foi-nos imposta a guerra mais cruel. Ódios que não merecíamos e maldade que não justificávamos. Em Luanda, a 4 de fevereiro, vários grupos armados de militantes do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, atacam cadeias, esquadras de polícia e outros edifícios públicos, causando grande perturbação e alarme em toda a cidade. Começara a Guerra da África. Angola, março de 1961. Mas é a 15 de março que o grande ataque se abate sobre o norte de Angola, quando milhares de seguidores da UPA, de Holden Roberto, atacam fazendas de café e povoações, assassinando milhares de pessoas. Todos em força para Angola, ordenou Salazar. E os soldados de Portugal, que detêm nas mãos o facho quase milenário da pátria, responderam presente. Com as derrotas e desaires de franceses e ingleses, na Indochina, em Suez e na Argélia, confirmava-se o fim do mundo eurocêntrico. Mudara o xadrez político mundial e chegava uma nova ordem bipolar, soviética e americana. No Ocidente, acabara o Império Britânico e eram os Estados Unidos, agora, os novos donos do grande jogo. E Salazar, apesar de contrariado, estava consciente destas novas regras da ordem mundial. Tudo isto concluía, leva-nos a pôr em primeiro lugar a defesa e existência portuguesa do nosso ultramar e, acima de tudo, do ultramar africano, como a própria razão de ser da independência nacional, sendo tudo mais secundário em face desta necessidade. Para Salazar e para o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, a defesa militar do ultramar impunha-se, pois sem a soberania política e sem a ocupação política ou administrativa dessas áreas, ficaria reduzido ao retângulo europeu. E ao retângulo europeu situado numa península onde a Espanha era forte, unida e desenvolvida. E numa Europa onde a Inglaterra perdera muito do seu prestígio e da sua força. Mas no plano diplomático, Portugal estava longe de ser um pária isolado, marginalizado, longe das nações civilizadas. Orgulhosamente sós foi uma fórmula lapidar, mas para uso interno. Na realidade, as relações externas do país, nos anos 50 e 60, mantiveram-se normais. Portugal era membro das Nações Unidas e das suas agências, da NATO, da EFTA, da OCDE, do Banco Mundial, do Fundo Monetário. A questão da defesa política, militar e diplomática do Império foi a grande batalha de Salazar e do Portugal que ele governou, a sua última crise, o seu último combate. A situação militar em Angola recuperou-se e a partir daí houve um extraordinário período de desenvolvimento económico e social que só parou em 1974. Também em Moçambique, apesar de condições económicas e sociais mais difíceis, a guerrilha da Frelimo foi contida a norte do Zambeze. A Guiné foi sempre mais difícil. Mas as Forças Armadas cumpriram os seus objetivos defensivos e quando veio o 25 de abril de 1974, com exceção do Estado da Índia, Portugal mantinha o controle territorial de todo o Império.